Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a cada um que está conosco aqui para estar adorando o Senhor, cultuando o teu santo nome. É um prazer, irmãos, estar conosco mais uma vez com todos vocês. Eu convido a igreja a se colocar de pé para que a gente possa dar início ao culto e começar a falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, nos instruindo, nos capacitando para compreender cada dia mais a tua palavra, que possamos ter força, Senhor Deus, para estar firme nessa caminhada. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor abençoe aquelas pessoas que não puderam vir, o Senhor conhece o coração e o motivo. Que o Senhor venha abençoar a nossa nação, esse povo que carece tanto, Senhor, da tua presença, da tua palavra, do teu ensino, Senhor Deus. Ó Pai, usa-nos como instrumento para levar a paz que só o Senhor pode dar a este mundo, Senhor Deus. Nós precisamos dessa paz, a paz que excede todo entendimento, que o mundo não entende nem compreende, mas através do sacrifício lá na cruz, nós temos paz com Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor Deus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a equipe de louvor, está com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graças e paz. Ótimo. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, um som de glória, ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com som de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com som de glória irá romper na escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, é nossa vida só por ele, a ele honra, a glória e o louvor, que o reino
seja em nós, e a nossa vida só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e a nossa vida só por Ele, diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 2, para que a gente possa fazer uma pequena e ligeira, rápida reflexão acima do que o pastor Marco Noel traz essa noite. Eu achei tão bacana, tão legal esse tema, e muito discutido, muito falado, no entanto, tão pouco observado. Relacionarmos com Deus. É normal, comum na família, no trabalho, em meio a toda a sociedade, as pessoas entrarem nesse assunto. Eu converso com Deus, eu exponho meus problemas a Deus, eu peço a Deus, Deus tem falado comigo, Deus me falou para fazer isso, Deus me disse para não fazer aquilo. Mas eu faço uma pergunta: você consegue ouvir a voz de Deus quando você afirma que Ele falou com você? Qual a sua compreensão acerca dessa conversa, desse diálogo? Ou não chega a ser um diálogo, é um monólogo? Esse é um tema importante para a igreja, porque nós temos que saber discernir a voz de Deus. Como é que Deus fala conosco? E para fazer isso, eu gostaria que vocês lembrassem do jovem Samuel, quando ele passou a viver, a conviver. A sua mãe, vocês lembram da mãe dele? A mãe dela, Ana, que teve o Samuel mediante a promessa de entregar de volta ao Senhor. O Senhor, ela deixou na casa do profeta, para que fosse ensinado dele. Quantas vezes o Senhor chamava Samuel e Samuel não conseguia discernir. E quantas vezes Deus fala conosco que nós não conseguimos compreender, até porque nós compreendemos que para alguém falar conosco tem que ser de uma forma audível, que possamos escutar. No entanto, irmãos, nós devemos considerar que Deus é Espírito. E Ele habita dentro do meu e do seu coração. Ele fala com o nosso espírito. Lógico que Deus não é um ser que nós podemos enquadrá-lo dentro de nenhum entendimento humano. Ele está muito além da nossa expectativa, da nossa compreensão, da nossa capacidade de entendê-lo. Mas Deus nos conhece pelo fato de ter nos feito. Então Ele se rebaixa a um ser humano, para que possa nos instruir a viver de uma maneira que venha agradá-lo. E esse tema, ser conhecido de Deus, nos traz a libertação de quê? O pastor vai trazer essa noite uma mensagem em cima disso. Ser conhecido de Deus nos traz libertação. Libertação de várias maneiras. Acima de tudo, libertação do pecado. Libertação da escravidão. Libertação da mentira. Você saber a verdade, isso é uma libertação. Isso torna o nosso fardo mais leve. Eu estou falando acerca do profeta Samuel quando era jovem, porque é um texto bastante conhecido. E só se fala bastante quando ele assumiu o seu ministério de profeta.
Mas eu quero aqui chamar a atenção de quando ele era jovem. Ele foi uma promessa que a mãe dele, Ana, fez para o Senhor. Se o Senhor me der um varão, se o Senhor me der um filho, eu dedicarei a te adorar a vida dele inteira. E esse rapaz, ele cresceu, se tornou homem. E ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E ele não somente foi liberto, mas como ele trouxe uma grande libertação para o seu povo. Ele passou a ser um canal de comunicação entre Deus e aquele povo. Que nós possamos, irmãos, se orientar pela história da Bíblia. Porque é ela que traz a verdade de como falar, como ouvir Deus. E mais uma coisa, falar com Deus, irmãos, é fácil. Qualquer pessoa fala. O difícil é Deus falar com alguém. Aí requer intimidade. Requer intimidade. Aí eu convido os irmãos a abrir no livro de Jó, no capítulo 2, no verso 3. Que ele vai dizer assim: E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me insistaste contra ele para destruí-lo sem causa. Amém? Nós estamos lendo aqui o livro de Jó. A Bíblia não relata quem foi que escreveu. Só diz que era uma pessoa muito sábia, muito conhecedora de animais, de plantas, de espiritualidade, de religiosidade. Era uma pessoa muito culta, apesar que não diz quem foi. E esse livro fala de um homem que viveu cerca de 1900 a 2000 anos antes de Jesus. E aqui nós podemos ver o próprio Deus dando relato de quem era Jó. Primeiro ele chama de meu servo. E depois ele diz a Satanás. Ele pergunta: Você viu meu servo Jó? E como ele, não há ninguém na terra. Ele é uma pessoa íntegra, temente a Deus, que se desvia do mal. Não é isso que nós temos tentado passar para a igreja? Sermos íntegros, nos livrando de todo o mal. Isso faz com que eu e você pensemos da seguinte forma: nós não precisamos que ninguém nos defenda. O Evangelho não precisa que ninguém o defenda, porque ele é a palavra de Deus. E uma vez que nós fomos chamados, escolhidos para ser seu povo, uma vez que a própria Bíblia nos chama de servo, nós temos um Senhor a quem prestar conta e quem fala por nós. Observe que na vida de Jó não aparecia senão Deus, ninguém para defendê-lo, mas para acusá-lo. E nós não devemos nos preocupar se Satanás tem alguma coisa contra nós. Lá no livro de Romanos, o próprio Senhor vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos comprou, Ele nos pagou, Ele nos resgatou. Nós devemos viver esta paz. Nós já fomos libertos de todo o pecado. Porque não há mais nada que venha nos condenar, irmãos. E Paulo, ele vai mais adiante e ele tenta mostrar para a igreja do Senhor que dificuldade nenhuma pode nos afastar deste amor. Porque esse amor que o Senhor tem por mim e por você, ele é incondicional. Ele é parcial. Ele só dependeu de Deus. Nós somos amados. Por isso que nós o amamos. Nós não amamos a Deus para ser amado, não. Nós somos adotados e amados por Ele. E a partir daí o Senhor, através do seu Espírito Santo, tem trabalhado no meu e no seu coração,
para que esse amor venha sendo crescido, venha ser alimentado. E cada experiência que cada um tem aqui na sua individualidade, testemunha contra o mundo esse amor verdadeiro de Deus. Então, irmãos, aqui nessa história de Jó, eu posso extrair que o mal o tempo todo nos rodeia, buscando alguma coisa para nos acusar. Mas nós não devemos ser ansiosos, preocupados com isso. Nós temos que ter um compromisso com o Senhor. Ele que vê o que está por trás das cortinas, nos bastidores, quando nós estamos sós. Quando somos tentados, Ele conhece o nosso limite e a nossa força. Nós fomos libertos de toda acusação de Satanás. Nós fomos comprados. Nós fomos remidos. E lá no livro de Romanos nós temos lido que nós fomos já eleitos. Embora você observe que o texto diz, você observe esse diálogo de Deus com Satanás, o Senhor descreve todas as características de Jó. Então é como se Jó já estivesse com Deus, embora estivesse na terra. E quando a palavra diz para mim e para você que nós fomos amados do Pai, nós fomos remidos e já fomos glorificados, é o status. Assim é que o Senhor nos vê, amados, sarados, perdoados, glorificados. Então, irmão, viver de uma maneira íntegra e correta aqui na terra é o papel e obrigação de todo cristão, sem temor. Observe que na vida deste homem, ele perdeu todas as coisas. Nós conhecemos bem a história de Jó, mas ele manteve a sua integridade. Ele manteve-se fiel a Deus, mesmo a sua outra parte, a sua esposa, tentando desanimá-lo. Ele, num rápido raciocínio, ele disse para sua mulher: mulher, você parece que está louca, você não compreende que tudo vem de Deus, assim como o bem e o mal também vem de Deus, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. E aplico isso na minha e na sua vida, irmãos. Muitas das vezes, nós passamos por aperto, por apuros, por dificuldades, e não devemos questionar isso. Nós devemos compreender que o Senhor tem propósito em todas as coisas. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos fraquejar na fé, na confiança na Escritura Sagrada. Nós não podemos fraquejar quando passamos por dificuldade. Porque nós temos estudados aqui domingo após domingo, de que é necessário passarmos por tribulação. Que o Filho de Deus, ele passa por todas as privações, assim como o ímpio passa. Nós temos visto aqui, por doenças, enfermidade, pela morte, sim, por que não? A nossa vida não é aqui. Então o que angustia seu coração? Essa palavra ela veio para mim e para você nos confrontar de uma maneira positiva, de termos fé na vida vindoura, na vida futura, na vida eterna. Já sabendo que, embora estejamos aqui, nós já somos seus filhos. Já fomos resgatados, já vivemos eternamente com Deus. Porque hoje, irmão, qualquer um dos filhos de Deus que aqui está nessa noite me ouvindo, se ele perder a sua vida aqui, ele já ganhou no outro mundo. Porque o mundo espiritual já aconteceu. Nós já somos um só com Deus. E para certificar-se disso, Ele deixou o seu Espírito em mim e você, para garantir. Está aqui, ó. Para você ver que eu estou falando a verdade. O meu Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo e vai te orientar. Nós vamos fluir rios de águas vivas. Nós não vamos mais aceitar a ser conivente com o mal. Nós vamos sentir um incômodo quando tentarmos viver de uma maneira que o sistema deste mundo tenta nos obrigar a viver, nos coagir a viver. Então, o mais importante do que você conhecer a Bíblia, de você falar de Deus, é você ser conhecido dele. Vocês lembram dos 7 filhos de Cefa?
Quando tentaram expulsar o demônio de um homem possesso, o que o demônio falou para ele? Jesus nós conhecemos. Paulo eu sei quem é. Mas quem são vocês? Nós somos conhecidos no mundo espiritual. E os filhos de Deus ninguém toca. Certifique-se, irmão, de que você tem a liberdade de ser conhecido de Deus. Qual é o testemunho que Deus dá acerca de vós? Acerca de você, acerca de mim? Isso é importante que nós tenhamos em mente, irmãos. Nós não queremos ser um daqueles religiosos que muitas das vezes veste uma roupa de pastor, bota uma Bíblia debaixo do braço, fala como pastor, anda como pastor, mas não vive como pastor. Lá em Mateus 7, Jesus fala desse: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Ainda que você pareça, você não é. Porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Olha a importância de ser conhecido de Deus. Que quando formos falar de Deus, irmãos, possamos ter duas testemunhas do nosso lado. Deus e a nossa integridade. Porque se de fato estivermos com Deus, é como a Bíblia diz, uma árvore plantada na beira do ribeiro, ela nunca murcha, as suas folhas nunca secam. E no tempo propício ela dá seus frutos. No tempo propício o seu problema será sanado. No tempo propício o Senhor vai responder a sua pergunta, o seu questionamento. Ele vai sanar suas dúvidas. E mais uma coisa para eu encerrar. O silêncio também é um falar de Deus. Muitas vezes Deus fala mais com a gente se calando do que falando. Porque Ele nos ignora? Não. Porque Ele já deixou tudo escrito. Toda a instrução está aqui. Então, se você quer ter um diálogo com Deus, sente-se, aquieta seu coração, peça a inspiração do Espírito Santo e leia a palavra. Eu tenho certeza que cada um aqui já teve uma experiência com Deus. E se você quer ser mais íntimo dele, irmão, busque cada dia mais. Assim é na vida do homem, do ser humano. Nós como seres humanos, nós somos assim. Para termos intimidade com a pessoa, nós sempre temos que nos aproximar dela. Nós temos que passar a conviver com ela, a saber o que ela gosta ou não gosta, o que ela pensa ou não pensa. Nós temos que trocar informações. Apesar de Deus ser nosso Pai, nosso Criador, Ele é um Deus que se relaciona. Ele quer conversar comigo, com você. Você já ouviu quantas passagens de Jesus quando ia curar uma pessoa, perguntava: o que você quer que eu te faça? Por acaso ele não sabia? É um Deus de relacionamento, irmãos. É um Deus que Ele quer que você participe, não da salvação, mas Ele quer que você participe do reino. Por fim, lá em Apocalipse, irmãos, vocês vão ler que os filhos de Deus, juntamente com o Senhor Jesus, virá julgar a terra. Você já viu qual a importância do seu papel lá no céu? Uma vez que você foi enxertado na videira, uma vez que você faz parte agora do povo de Deus. Quando o Senhor Deus, lá do mais alto céu, olha para mim e para você, Ele não vê João, Maria, Pedro, Ele não vê isso. Ele vê a face do seu filho. Porque é em nome de Jesus que você é perdoado. É em nome de Jesus que vocês são salvos. É no nome de Jesus que você é liberto de toda acusação, de todo pecado, de todo mal. É por isso que Ele diz: eu vou, mas vou voltar. Para buscá-los, para estar comigo para sempre. E nessa noite, nós vamos falar acerca disso. A Santa Ceia do Senhor, o qual Ele nos deixou como ordenança para celebrar a sua morte e a sua ressurreição até que Ele venha. Então, irmãos, essa mensagem, ser conhecido de Deus, nos traz libertação em todos os aspectos.
Nada pode tirar a sua paz. Nada pode roubar a sua salvação. Nada nesse mundo deve deixar você ansioso. Nada. Nós somos cobertos de relatos de testemunho na Bíblia de homens e mulheres que passaram por dificuldades extremas, da qual talvez nós não suportaríamos, mas não negou a Deus, porque aprendeu que era uma nova pessoa, uma nova criatura que tinha nascido de novo. É por isso que Paulo diz, as coisas velhas. Aqui, eu estou falando fora do contexto, que ele fala as coisas velhas, as leis, tudo isso, mas eu falo para mim, para você, para a igreja, as coisas que nos tiravam a paz. Se passaram, irmãos. Agora, é a nova caminhada. É uma caminhada rumo ao céu. E a igreja de hoje, do século 21, é uma igreja que tem o privilégio de estar vivendo o princípio das dores. Talvez a nossa geração venha a ver a vinda do Messias. Talvez. Mas de acordo com o manual do cristão, nós sabemos que nós estamos vivendo esse dia. E a Bíblia diz, irmãos, que são poucas pessoas que têm esse privilégio de ser instruído pela palavra, que aceitam a santa doutrina, que não se dobram para o sistema. As pessoas que realmente foram marcadas por Deus, foram escolhidas antes da fundação do mundo. Isso é um privilégio. Como Paulo diz, sofrer por Cristo, isso é um privilégio. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade, convido a equipe de louvor, e nós não devemos vacilar. Lá em Tiago 4 diz que Deus, ele resiste à soberba, ele conhece o seu coração, que nós possamos adorá-lo, irmãos, com integridade de coração, amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus.
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradecemos a oportunidade. Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor dessa noite, amém? Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que será ministrada neste momento. Nós agradecemos, ó Deus, porque temos o privilégio de termos acesso à tua palavra. Quanto tantas outras nações, ó Deus, a tua palavra é impedida pelo homem, mas o teu Espírito continua, ó Deus, agindo e operando em nossos corações. Abençoa a vida do pastor Marconel, ó Deus, que ele continue te buscando, que ele continue, ó Deus, crescendo em sabedoria e em espírito para cumprir o teu chamado, Pai. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos, ó Deus, cumprir com fidelidade e amor tudo aquilo que temos aprendido de ti, ó Pai. E que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer e que o teu nome seja glorificado por cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Uma honra estarmos aqui mais uma vez, diante da igreja, diante da presença de Deus, para ouvirmos a palavra, para aprendermos mais. E essa noite, como o pastor Júnior disse, falaremos de um tema importante na palavra do Senhor. Daremos continuidade em Gálatas, né? Estamos aqui no capítulo 4 do livro de Gálatas, o livro escrito pelo apóstolo Paulo. E eu já convido os irmãos a estarem abrindo Gálatas capítulo 4. Falaremos hoje sobre um tema, né, já dado aqui pelo pastor. Ser conhecido de Deus nos traz libertação. E esse tema ele está dentro desse contexto de justificação pela fé. Né, nós temos falado aqui em várias pregações, vários cultos, o mesmo tema, né, dentro dessa mesma carta, a justificação pela fé. E hoje nós falaremos a partir do verso 8, do capítulo 4 até o verso 20. E esse tema continuará sendo essa justificação, continuará sendo essa fundamentação do apóstolo Paulo contra todos aqueles que, de alguma forma, estavam tentando incrementar, aumentar, né, auxiliar a salvação de Cristo através da justificação. Nós temos visto aqui desde o capítulo 1 que o apóstolo Paulo vem trazendo alguns embates contra os falsos mestres, contra os judaizantes da Galácia, mestres esses que estavam introduzindo dentro dessas igrejas um conceito, vamos dizer assim, de lei à salvação, um conceito de salvação por obras, de salvação por méritos. E o apóstolo Paulo, nesta carta chamada de Carta da Liberdade, né, Carta da Liberdade Cristã, ele vem defender o evangelho puro e simples da justificação pela fé. E ele traz o evangelho, né, a justificação pela fé como o evangelho. Para nós entendermos que essa doutrina é tão importante, que ele chama essa justificação pela fé como o evangelho verdadeiro. E nós temos visto aqui que no decorrer dos anos, né, desde da morte dos apóstolos, da morte de Cristo, da morte dos discípulos, nós temos visto que a igreja ela vem passando por momentos onde essa heresia, onde esses erros continuam entrando e vira e mexe, né? Uma hora ou outra a gente precisa tirar esses erros dentro da igreja. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Nós temos visto isso com a reforma protestante, nós temos visto isso com as igrejas de hoje, né, do século XXI, não se misturando com essas ideologias,
não compactuando, né, com essa visão cristã de colocar a justificação compartilhada da fé, né, a justificação de Cristo sendo compartilhada com os nossos méritos, com as nossas obras. E o apóstolo Paulo continua no capítulo 4 combatendo isso, continua fundamentando o seu argumento a respeito dessa justificação pela fé. E aí nós temos visto que o cristianismo, desde o capítulo 1, ele não é uma escravidão, né? Jesus nos chama para sermos servos dele, mas ele nos liberta. Ser servo de Cristo, na verdade, é ser verdadeiramente livre, é o que ele diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. É o que a palavra diz. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós não nos tornamos escravos. Pelo contrário, nós nos tornamos servos de Cristo. Por isso, livres espiritualmente. Por isso, nós estamos sendo filhos de Deus. Estamos filiados. Nós somos adotados na família de Deus. E sem Jesus Cristo, a pessoa está presa no pecado. Sem Jesus Cristo, a pessoa está escrava do pecado. E o apóstolo Paulo vem trazer isso. Quando ele cita a servidão, quando ele cita, vocês querem retornar à escravidão, quando ele cita que aquelas pessoas que outrora conheceram o verdadeiro evangelho e agora estavam se desviando, né, não estavam enraizados, fundamentados nessa verdade, estavam se desviando desse evangelho, essas pessoas estavam retornando à submissão da lei, retornando à escravidão, a estarem debaixo de ordenanças que hoje não nos levam a nada. Ordenanças essas que não nos traz salvação. Pelo contrário, traz uma falsa piedade. Levanta o nosso ego para nos mostrar que estamos seguindo o caminho de acordo com as nossas forças. E isso é muito perigoso. Nós vimos que com Cristo nós somos libertos do pecado, nós somos aceitos na família de Deus e nos tornamos filhos por adoção. E os Gálatas aqui, por meio do Espírito de Deus, os Gálatas, por meio de Cristo Jesus, eles conheceram o Evangelho. E por meio de falsos mestres, por meio de judaizantes, eles estavam sendo enganados. O apóstolo Paulo chega a chamar esse engano de feitiço, de encantamento. Você ser ludibriado por um erro. E aí o apóstolo Paulo ele vem combatendo isso desde o capítulo 1. E agora nesse capítulo 4, a partir do verso 8, nós vamos entrar aqui na preocupação do apóstolo Paulo com o retrocesso. Fica nítido aqui o apóstolo Paulo se preocupando com o retrocesso dessas pessoas que já estavam caminhando com Cristo. O apóstolo Paulo aqui estava olhando os Gálatas e enxergando o perigo deles abandonarem os fundamentos da fé, dessas pessoas tropeçarem nessas pedras, nesses erros no caminho. Essas pessoas não perderiam a salvação se fossem crentes genuínos, mas eles entrariam nos erros, tropeçariam, teriam consequências, errariam, viveriam sobre fardos, viveriam sobre submissões, sobre escravidão, carregariam um jugo pesado que não é dado ao cristão carregar. Então o apóstolo Paulo vai alertar essas pessoas da Galácia, vai alertá-los sobre essa situação e tentar mostrar que eles não necessitam do retorno. Eles não podem retroceder. Eles não podem olhar para o passado e enxergar uma resolução de problema de salvação. Porque o passado, como ele já disse, foi o tutor. A lei foi o tutor, a lei foi o professor, a lei foi o aio que nos levava a Cristo. Então, do verso 8 ao verso 20, ele se espanta. Ele é meio um pouco duro. Ele vai se espantar, preocupado com o retrocesso dessa igreja. E ele vai fazer algumas tentativas de persuasão. Lembrando que o apóstolo Paulo ele é instruído pelo Espírito Santo. Então o que ele está fazendo aqui é uma apologética. O que é isso? Uma defesa da fé. Isso todos nós devemos fazer quando nós somos confrontados com mentiras. Todos nós devemos fazer quando somos confrontados com heresias, com falsos ensinos. Nós precisamos defender a fé. E defender a fé aqui não é porque Cristo ou Deus ou o Evangelho precisa de um advogado. Não é porque você e eu precisamos estar atentos e em pé, preparados para falar da boa nova do Evangelho a todo aquele que precisa ouvir. Estar preparado para fazer o discernimento e mostrar através do discernimento o que é certo e o que é errado com base na palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele vem primeiro se apresentar como apóstolo. No capítulo 1 nós estudamos lá no verso 11. Ele lembra aos Gálatas da sua própria conversão.
Ele conta a sua conversão, como ele subindo a Damasco, como ele ficou cego. Isso ele diz no capítulo 1. Ele vem fundamentando aos Gálatas a respeito da sua conversão. Aí lá no capítulo 3 ele vai citar a experiência desse próprio povo daquela igreja com o Espírito Santo. Eles perguntam, vocês receberam a Cristo como? Foi através do Espírito ou foi obedecendo às obras da lei? Ele faz aquele povo lembrar que eles já estavam no caminho correto. Não havia necessidade de acrescentar algo à sua salvação. Ele discute, utilizando argumentos históricos e teológicos. Ele fala de Abraão. Ele usa o mesmo argumento dos judaizantes, dos judeus, para mostrar que Abraão, ao dizer que todas as nações seriam abençoadas, ele estava falando da justificação pela fé. Perceba, o apóstolo Paulo defende a fé diante daquele povo com unhas e dentes para mostrar aquele povo, para que aquele povo abra os olhos e entenda que eles não estão errados, crendo que a justificação somente pela fé em Cristo Jesus é o caminho correto. O apóstolo Paulo, ele, a partir do verso 8, ele vai continuar com esses embates. Ele vai continuar com esses argumentos. Ele mostra emoção nesse texto. Ele vai falar que estava se sentindo como uma mãe, sentindo dores de parto. Ele vai falar que a preocupação dele é grande por esse alarme falso, que ele não sabe mais o que fazer, no verso 20. Nós vamos ler aqui, depois nós vamos retornar, mas para resumir, o apóstolo Paulo nesses versos vai mostrar a intensidade da preocupação que ele tem com esse povo que estava no caminho correto, ouviu o verdadeiro evangelho, estava dando ouvidos a falsos mestres. Nós sabemos que isso não é de ontem. Nós sabemos que isso não é passado. Nós vivemos isso nos nossos dias. E hoje nós vamos ler do verso 8 ao 20. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Eu vou ler na versão da King James, 1611. Mas os irmãos vão conseguir acompanhar. Verso 8, capítulo 4, do livro de Gálatas diz assim: outrora, quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Observais dias, meses e tempos e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós sois. Vós não me fizestes mal algum. Vós sabeis como através de enfermidade na carne eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. E minha tentação que estava em minha carne, nem por isso me desprezastes, nem rejeitastes. Antes me acolhestes como um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois eu tenho em memória que, se possível fora, vós terias arrancado os teus próprios olhos e dados-a para mim. Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluíram, a fim de que vós possais ter afeto por eles. Mas é bom ser zelosamente afetado em uma coisa boa, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu desejo estar presente agora convosco e mudar o tom da minha voz, porque eu me encontro em dúvida a respeito de vós. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo um desabafo. E nesse desabafo, nessa preocupação de retrocesso, ele cita algumas coisas importantes, alguns ensinamentos importantes. No início do capítulo 4, ele vai falar sobre a herança, sobre o herdeiro. E agora ele vem falar a respeito da preocupação do retrocesso. E o primeiro verso, o verso 8, que nós lemos essa noite, diz assim: outrora, quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. O que ele está dizendo? No passado, quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam aos deuses. Vocês serviam por natureza aqueles que não são deuses. A gente sabe que só existe um Deus. O apóstolo Paulo deixa isso claro em várias cartas. Nós sabemos que só existe um Deus. E existe o mal. Existe
Satanás, existem os demônios, né? Nós sabemos disso. E quando ele diz que outrora, quando não conhecieis a Deus, e por natureza a gente serve aos outros deuses, ele está falando de idolatria. Ele está falando daquele que não conhece a Deus, consequentemente, por natureza, nós vamos adorar outras coisas. Nós vamos adorar outros seres. Nós vamos adorar outros ídolos. Nós nos tornamos automaticamente ídolos, né? Idólatras, servos de ídolos. E por que ele está dizendo isso? Porque em todo o capítulo 1, 2 e 3, ele está falando que os Gálatas, quando conheceram o Evangelho, eles deixaram de ser gentil. Eles deixaram de ser ímpios. Eles deixaram de ser um povo que não conhecia a Deus. O Evangelho chegou para aquela região. A partir daquele momento, eles não eram mais gentios. Eles agora se tornaram partes da família de Deus. Então, outrora, quando aquele povo não conhecia a Deus, eles, por natureza, serviam a outros deuses. E nós sabemos que os gentios em toda aquela região serviam a deuses criados pela imaginação humana, né? Ali todo tipo de deus gregos, deus romanos. E nós sabemos que esses deuses na verdade são demônios. Nós sabemos que esses deuses na verdade são personas de ídolos, idolatria pura. E essa idolatria ela é combatida pelo apóstolo Paulo, não só por ele, mas aqui de forma específica. Antes do Evangelho, os Gálatas eram pagãos que serviam a outros deuses. Antes do Evangelho, nós éramos pagãos. Antes do Evangelho de Cristo, nós servíamos aos outros deuses. E nós nos encaixamos nesse verso, irmãos. Nós nascemos com o nosso coração tendencioso a adorar. E quando nós não conhecemos a Deus, nós adoramos qualquer outra coisa. Nós adoramos seres. Nós adoramos pessoas, nós adoramos coisas, nós somos idólatras por natureza. Quando não temos Deus, quando não conhecemos Deus. E é isso que ele está dizendo. Esses deuses eram, na verdade, demônios, né, que viviam se passando por deuses. Né? Nós sabemos que hoje existe isso em outras religiões. Nós sabemos que muitos demônios se passam por santos, por ídolos, né, por orixás, ou por todo tipo de coisa que substitua a sua adoração. Se não é um Deus verdadeiro, se não é Cristo Jesus, se não é o Espírito Santo, você é idólatra. Se você não adora a Trindade em sua essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se você adora qualquer outra coisa além disso, você é um idólatra. Se você adora qualquer outra coisa que não é resumidamente colocado na Trindade, no Deus Criador, no Deus Filho, que é Cristo Jesus, e no Espírito Santo, que é um Deus também, você automaticamente é um idólatra. E é isso que ele está dizendo aqui. A adoração a ídolos não é apenas um problema antigo. Não é apenas um problema do Velho Testamento. É combatido nas cartas do Novo Testamento. E tem que ser combatido nos nossos dias. Nós não somos idólatras só por colocar uma estátua de gesso em casa. Nós não somos idólatras só por acreditar num Deus de outra religião. Nós somos idólatras por qualquer outro motivo. Se você tem uma pessoa, se você tem um trabalho, se você tem alguma coisa que substitua a sua adoração por Deus, você é um idólatra. Mas quando a gente conhece a Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos servos. Nós conhecemos a Deus e deixamos de ser idólatras. É isso que ele está dizendo neste verso 8. Outrora, quando não conhecias a Deus, vocês serviam aos que por natureza não são deuses. Verso 8. Verso 9 ele diz: agora pois, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, essa primeira parte, né? Essa primeira parte do verso 9, ele é firme aqui. E esse é o tema dessa noite. Esse é o tema dessa noite porque a partir deste momento que o apóstolo Paulo vai discorrer com a sua fundamentação principal. Agora, porém, depois de conhecer a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, e aqui ele faz uma introdução mostrando que a conversão dos Gálatas, a conversão daquela igreja, daquele povo, foi obra de Deus. Foi iniciativa de Deus, não foi uma iniciativa humana. Aquele povo não conheceu a Deus buscando através da lei. Não conheceu a Deus buscando através dos méritos. Não conheceu a Deus buscando através das obras. Foi Deus que se revelou.
Foi Deus que conheceu aquele povo primeiro e se revelou àquele povo. É isso que ele está dizendo nesse primeiro verso. Deus os conheceu, Deus os amou, os escolheu para a vida eterna, como está escrito em Romanos, como está escrito em Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 8, né, e outras passagens, né, João capítulo 10. Foi Deus que os conheceu primeiro. E por os conhecer se revela. E por que isso é importante a gente pegar isso? Por que o apóstolo Paulo fala, ou melhor? Porque ele tenta colocar aqui nessa fundamentação que não... tudo que os judaizantes estavam falando, tudo que aquele povo estava exercendo, sendo firme, né, na obediência daqueles judaizantes, daqueles falsos mestres, tudo isso era, como ele diz aqui, fraco, argumentos fracos e miseráveis. Por quê? Porque isso não depende. Você não conhece a Deus fazendo isso. Você é conhecido por Deus através da graça divina, de cima para baixo. Então conhecer a Deus significa ter uma relação de comunhão. Nós temos falado isso aqui. Conhecer é uma relação de intimidade, de comunhão, e não apenas de saber quem Ele é. Então quando a gente conhece um Deus, quando a gente ouve falar de um Deus, a gente, na nossa mentalidade humana, na nossa concepção humana limitada, nós dizemos que conhecemos. Mas nós só chegamos a conhecer verdadeiramente a Deus quando Ele se revela. A nossa limitação humana caída não tem capacidade de conhecer a Deus, senão pela revelação do próprio Deus a nós. Senão quando Ele se conecta conosco e se revela a nós. Por isso que muitas vezes nós falamos, como é que essa pessoa não consegue enxergar? Como é que essa pessoa vive desse jeito? Como é que ele sabe, né, principalmente dentro das igrejas, sabe que está escrito que não é assim e vive desta forma? Porque essa pessoa diz que conhece. A relação é de baixo para cima. Mas o que importa aqui é a relação de cima para baixo. É quando Deus se faz conhecido. É quando Deus se apresenta, se revela a esse ser humano. O apóstolo Paulo deixa isso claro aqui. Nós somos conhecidos por Deus antes de conhecê-lo, irmãos. Nós somos conhecidos por Deus antes de conhecer qualquer outra coisa. Nós somos conhecidos por Deus antes mesmo de abrir os olhos desse mundo. Antes mesmo de falar a primeira palavra. Antes mesmo, né, de nos casar, de nos entender por gente, de amadurecer. Antes disso, nós já somos conhecidos por Deus. E há um momento na nossa vida em que Ele se faz conhecido. E aí, nesse momento, nós o conhecemos como Ele é. O verso continua dizendo: agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Observais dias, meses, tempos e anos. Olha a pergunta do apóstolo Paulo. Como é que depois que Deus já se revelou a vocês, como é que vocês conhecem a Deus de forma íntima? Como é que Deus conhece vocês? Como é que depois disso tudo, vocês querem se tornar ou voltar a esses elementos fracos e miseráveis? O que ele está chamando aqui de elemento fraco e miserável? A obediência da lei como fundamento de salvação. O que ele está chamando de elemento fraco e miserável? Você colocar a fundamentação da sua salvação na lei, na circuncisão, na obediência de dias, na obediência de meses, e aqui do calendário judaico, na obediência de anos sabáticos, é o que ele diz aqui no verso 10. Dias, meses, tempos e anos. Na observância, irmãos, do que é, na mentalidade do apóstolo Paulo, na mentalidade dos apóstolos de Cristo, depois da revelação de Jesus, elementos fracos e miseráveis. Porque não pode se comparar ao sangue derramado de Cristo. Porque não pode substituir a salvação vicária de Jesus. Porque a sua força, a sua vontade, o seu mérito, a sua intuição, as suas emoções, o seu gosto, o seu esforço, tudo aquilo que você tem e que você acha que te leva a Cristo, nada disso é suficiente para te salvar. Porque a salvação primeiro vem do próprio Jesus. E vindo do próprio Deus, do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo, como é que você quer se voltar? Como é que você quer retornar a esses elementos? E é isso que acontece nas igrejas. É isso que acontece hoje no nosso meio. As pessoas se apegando a esses elementos
fracos e miseráveis. As pessoas se apegando à religiosidade, né, no mau sentido. A falsa piedade. A piedade que não salva. Se sentindo bem, né, com isso. Se sentindo com o ego inflado porque consegui cumprir. Mas nada disso é suficiente. Os Gálatas, eles estavam voltando às práticas judaicas. É esse o contexto. Mas nós, nesse nosso contexto, voltamos muitas vezes às práticas do sinergismo, às práticas do pelagianismo, do semipelagianismo, de cooperação da salvação, de achar que de alguma forma eu consigo ajudar Jesus a me salvar, de achar que de alguma forma eu bloqueio a salvação de Deus, ou de alguma forma eu tenho a capacidade de abrir as portas da salvação para Deus. É isso que acontece nas nossas igrejas. É isso que acontece. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele estaria escrevendo essa carta aos Gálatas para todas as igrejas do mundo. Da mesma forma, como que vocês entenderam o evangelho de Cristo estão retornando para esses elementos fracos e miseráveis, aos quais desejam novamente estar em escravidão? Vocês querem retornar à escravidão? Vocês querem retornar à servidão, a viver sob submissão? Vocês querem viver dessa forma? Achando que se eu não guardar um dia, eu não vou para o céu. Vocês querem viver sobre essa pressão, sobre essa submissão? Achando que se eu não circuncidar o meu filho no 8º dia, o meu filho não é salvo. Né? No nosso contexto hoje, se eu não batizar, não é salvo. No nosso contexto hoje, se eu não ceiar, não é salvo. Se eu não der o dízimo, eu não sou salvo. Se eu não orar às 3 da manhã, eu não sou salvo. Se eu não subir no monte, eu não sou salvo. Se eu não profetizar, eu não sou salvo. Perceba, muda-se o contexto, mas o princípio continua. Os erros continuam dentro da igreja. Os Gálatas estavam abandonando a liberdade de Cristo. Por isso que essa carta é chamada da carta da liberdade cristã. Eles estavam abandonando essa liberdade que Cristo nos traz e retornando ao legalismo. Hoje nós não vivemos no legalismo, mas nós vivemos dentro de usos e costumes. Nós vivemos dentro daquilo que o pastor fala que pode e o que não pode. Nós somos seres imaturos, pessoas que precisam ouvir um ser humano pecador como eu subir no púlpito e dizer aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Isso é imaturidade espiritual. Irmãos. Então nós precisamos avaliar como está sendo a nossa vida, como está sendo o princípio que estamos seguindo, o contexto que nós estamos vivendo, porque o contexto aqui é diferente, só que o princípio é o mesmo. O legalismo, meu irmão, é uma tentativa de alcançar a salvação, a santificação, a justificação por esforço próprio. E muitas vezes nós falamos, nós precisamos ser perfeitos, porque precisamos ser como Cristo foi. Nós precisamos ser como Deus, né? Porque sem santificação, sem a perfeição, ninguém verá o Senhor. Só que nós esquecemos que a santificação e a perfeição quem nos traz é Cristo. É Ele que é formado dentro de nós. Não é aperfeiçoado por nós, é aperfeiçoado pelos frutos que o Espírito Santo produz através das nossas vidas. O contexto, o conceito que é mudado. E o problema não era seguir rituais. O problema não era seguir a religiosidade, seguir o que Deus estipulou na sua lei. O problema não é esse. O problema é fazer isso achando que vai ter o favor de Deus. Fazer isso achando que vai agradar ao Senhor e que por isso você merece a salvação. Fazer isso achando que por fazer, por cumprir, por praticar, você automaticamente está escrevendo a sua carta de salvação, né? Você está levando a salvação a Cristo, não Cristo está trazendo a salvação a você. Esse é o problema. A prática do legalismo leva ao formalismo, ao padrão, às regras. E essas regras não são ruins. O problema é como você as entende. O problema é como você a pratica. O problema é como você coloca a fundamentação dessas regras na sua vida. O verso 11 continua dizendo: eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Aqui o apóstolo Paulo mostra a frustração que ele está tendo daquela igreja, ou daquelas igrejas na região da Galácia. Paulo expressa aqui a sua preocupação de que todo o seu esforço, que a sua primeira viagem missionária,
quando ele chegou à enfermidade, de tudo que ele fez para aquele povo, que tenha sido em vão. Aquele povo não tenha se fundamentado, não tenha feito com que aquela fé se estabelecesse, edificado aquela fé. A preocupação do apóstolo Paulo, ele lamenta aqui que os crentes estejam abandonando essa liberdade em Cristo para voltar à escravidão do legalismo. Eles estavam começando a observar essas práticas, esses rituais. E isso é uma viagem sem volta, irmãos. A partir do momento que você coloca a sua expectativa em você, e que por algum momento você consegue cumprir, por algum momento você consegue estabelecer e praticar aquilo que estabeleceu dentro de você, o seu ego inflama. Você começa a acreditar que você tem capacidade. Você começa a acreditar que sozinho você consegue alcançar a santidade. Você começa a acreditar que você se santifica sozinho, que você consegue fugir da aparência do mal. Você consegue ser separado do pecado com o seu próprio esforço. E esse é o grande perigo. O verso 12 ele fala: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós. Vós não me fizestes mal algum. E aqui eu trago 3 observações nesse verso. Primeiro, ele se identifica com o povo que ele ensinou. Ele se identifica com as suas ovelhas, né? Ele se identifica com o povo que ele doutrinou. Paulo muda o tom da voz e se identifica com os crentes, dizendo: sede qual eu sou. Rogo-vos que sejais como eu, porque eu sou como vós. Vós não me fizestes mal algum. Ele quer que os Gálatas não se identifiquem com ele no mesmo amor, da mesma forma que ele se identifica com Gálatas, com o mesmo cuidado, com a mesma preocupação. Paulo, embora judeu de nascimento, ele se converteu para a fé cristã e em vez da lei ele começa a viver a liberdade de Cristo. E vivendo a liberdade de Cristo ele fala isso: rogo-vos que sejais como eu sou. Olhe para o meu exemplo. Eu fui um de vocês. Na verdade, eu sou um de vocês. Eu fui convertido. Eu fui transformado pela graça. Seja como eu, pois eu sou como vós. É isso que ele está dizendo. Vós não me fizestes mal algum. O outro ponto importante é que ele está trazendo humildade aqui diante do povo, né? Ele poderia muito bem usar a autoridade que ele tem de apóstolo, como ele já fez aqui na carta e como ele fará. E ele fez em outras cartas. Não, mas ele se rebaixa ali na condição de humildade, não como líder, mas como uma pessoa que pede. Apesar de ter autoridade, ele prefere suplicar aos Gálatas, ele prefere demonstrar amor, preocupação, né? Ele usa a palavra aqui, pedir, no grego deomai, que vai indicar um pedido de nível elevado. Eu peço, seja como eu. Olhe para mim, olhe para o meu exemplo, olhe para a minha vida. O terceiro ponto que eu vou falar a respeito desse verso é um anseio que ele tem por um relacionamento mais profundo, por um relacionamento mais ameno, né? Paulo reconhece que os Gálatas não o ofenderam em nada e elogia o comportamento passado. No passado vocês me receberam como Cristo, vocês me receberam como anjo de Deus, ele vai dizer mais à frente. Ele se preocupa com esse povo. Ele lembra desse passado positivo dessa igreja, de como ele foi bem recebido. O interesse aqui de Paulo é buscar o bem desse povo. E quer que esse povo olhe para ele e veja como um homem que quer dar o bem para aquela igreja. Porque nós precisamos entender o contexto. O contexto é os judaizantes e os falsos mestres, dizendo que o apóstolo Paulo não é um cristão verdadeiro. Não é um apóstolo verdadeiro. O que ele pregou não é o evangelho verdadeiro. E ele suplica para aquele povo: olhe para mim. Eu não fiz mal a vocês e vocês não me fizeram mal. Olhe para mim como eu olho para vocês, com amor. Veja que eu estou aqui te pedindo como pai. É o que ele vai dizer mais à frente. Vai chamar de filhos, meus filhinhos. O apóstolo Paulo, ele faz esse pedido: rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós. Ele nivela todo mundo igual. No verso 13 e 14 ele diz: vós sabeis como através de enfermidade na carne eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. E minha tentação, que estava em minha carne,
nem por isto me desprezastes, nem me rejeitastes. Aqui, além das suas dificuldades externas, né? O povo indo contra ele, perseguição, sofrimento, Paulo também enfrentou uma enfermidade. E apesar de curar outras pessoas, Deus não o curou. O pastor Júnior trouxe agora há pouco, Deus trabalha como quer. Ele faz o que ele quer. E tudo para um propósito. O apóstolo Paulo cura muitas pessoas durante seu ministério, mas não cura Timóteo. O apóstolo Paulo cura muitas pessoas durante seu ministério, mas não é curado por Deus. Ele tem essa enfermidade, né? E duas verdades nós precisamos entender sobre essa enfermidade de Paulo. Primeiro, que essa enfermidade o deixou doente, mas não o deixou inativo. O deixou doente, mas não o deixou incapaz. Deus faz isso muitas vezes com a gente. A enfermidade do apóstolo Paulo não o impediu de pregar. A enfermidade do apóstolo Paulo não o impediu de doutrinar a igreja. A enfermidade do apóstolo Paulo, mesmo debilitado, o fez ele continuar ativo no ministério, porque ele dependia somente da graça. Lembra lá em Coríntios, quando ele diz: roguei a Deus 3 vezes, para que me tirasse o espinho da carne. E Deus falou para ele: a minha graça te basta. Ele estava doente, porém ativo. Ele estava doente, porém dependendo totalmente da graça de Deus. E qual doença é essa, né? Ele fala da doença aqui, ele fala da doença na carta aos Coríntios. E aqui há 3 interpretações, irmãos. A primeira interpretação é que essa doença de Paulo ela é um pouco incerta. E essa doença pode ser o espinho na carne, que ele fala da mesma doença nas cartas aos Coríntios, que indica uma fraqueza física, né? Algo físico. A gente não sabe o que. Ele não deixa claro. Outros dizem que pode ser uma malária, que ele tenha pegado na sua viagem, na primeira viagem missionária, né, lá na região da Panfilha. Mas o mais comum, 80% dos teólogos, né, os estudiosos, inclusive os pais da igreja, acreditavam na terceira opção, que essa doença do apóstolo Paulo era uma doença de visão. Era uma oftalmia. Uma doença conhecida na época por ser, quando você é colocado sobre uma luz intensa e você perde a visão por alguns dias. E depois essa visão não retorna 100% como você tinha. E você acaba tendo problemas na visão. E por que essa é a mais aceita pelos teólogos, inclusive pelos patriarcas da igreja? Porque temos algumas fundamentações bíblicas para essa doença. Aqui mesmo nessa carta ele vai dizer no final da carta, no capítulo 6, olha como eu vos escrevo com letras grandes. É uma pista. Ele vai citar em outras cartas que, se possível fosse, os crentes dariam os olhos para ele, para que ele pudesse continuar com o seu ministério, das dores que ele sentia. Então provavelmente ele tinha realmente esse problema na visão, né? É sugerido por cegueira temporária, né? Ele teve uma cegueira temporária assim que ele se converteu, a gente tem que lembrar. Quando ele se converteu a caminho de Damasco, ele ficou 3 dias cego, né? Cristo apareceu para ele, ele ouviu uma voz, uma luz intensa, que o deixou cego por 3 dias. Então provavelmente, a gente não pode dizer que com certeza, que a Bíblia não diz, mas pelo que a palavra de Deus indica, pelas próprias cartas que ele escreve, provavelmente é alguma coisa relacionada à visão. E ele estava doente, ele diz, porém ele não era rejeitado. Apesar da sua condição, os Gálatas não desprezavam. É isso que ele vai dizer nesse verso. Eles receberam o próprio apóstolo Paulo como um anjo, né? Como o próprio Cristo. Isso é uma metáfora. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês me receberam tão bem, né? Como uma pessoa santa. E no verso 14b ao verso 15, no finalzinho do verso 14, ele diz, antes me acolhestes como um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois tenho em memória que, se possível fora, vos terias arrancado os teus próprios olhos e dados para mim. O apóstolo Paulo aqui lembra os crentes
que ele foi bem recebido. Cadê essa recepção? Por que não estão seguindo o que ele orientou? Por que não estão mais seguindo o que ele fundamentou naquela igreja? O apóstolo Paulo vai destacar aqui, irmãos, a mudança de atitude desse povo, que antes eram gentis e agora se tornaram hostis. Foram enganados por falsos mestres, por judaizantes. Paulo teve uma recepção de honra, foi recebido com grande respeito. Ele era visto como um mensageiro de Deus, ele era visto como um homem santo por aquele povo. Foi uma recepção sincera, sem exagero, alinhada em aceitar a mensagem de Cristo. Agora, essa segunda atitude, os Gálatas demonstram empatia e distorção para fazer sacrifícios por Paulo. Eles estavam dispostos até a arrancar os próprios olhos para ajudá-lo. Isso indica compaixão, sentimento, de se colocar no lugar do outro. E o apóstolo Paulo pergunta: onde está agora aquela bem-aventurança do qual falastes? Pois eu tenho na minha memória que, se possível fosse, vocês teriam arrancado os próprios olhos e os dado para mim. O verso 16 e 18 ele continua: tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Eles quem? De quem que ele está falando aqui? Dos judaizantes e dos falsos mestres. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluíram, a fim de que vós possais ter afeto por eles. Mas é bom ser zelosamente sempre afetado por uma coisa boa, e não somente quando eu estou presente convosco. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Primeiro, houve mudança de postura dos crentes. Esse povo que o recebeu de forma alegre, que o recebeu de forma espontânea e recebeu a mensagem de Cristo, eles tiveram uma influência negativa por parte desses judaizantes, por parte desses falsos mestres, que levou os crentes agora a rejeitarem Paulo. Agora o apóstolo Paulo fala e muitos daquela igreja não ouvem. Muitos daquele povo começam a rejeitar o que o próprio apóstolo Paulo está falando. Paulo ele é considerado inimigo por causa da verdade. É o que ele diz aqui: tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Porque eu disse a verdade? Porque eu estou te confrontando com a verdade, eu sou seu inimigo? É a pergunta do apóstolo Paulo. Paulo questiona que tornei-me teu inimigo por não dizer mentiras. E isso se encaixa muito bem nas igrejas de hoje, né? Você se torna amigo por falar mentiras e inimigo por falar verdades. Nos tornamos inimigos por expor pecados. Nos tornamos inimigos por expor incongruências doutrinárias, por falar aquilo que é verdade, aquilo que não pode ser feito, aquilo que tem que ser feito, e nos tornamos inimigos do povo que não quer ouvir isso. Mas quando falamos verdades, ou quando falamos as verdades que o povo quer ouvir, esse povo muitas vezes não ouve, rejeita, não nos leva como cristãos, não nos trata como filhos de Deus. Mas quando falamos mentira, como esse povo está falando, como esses judaizantes, como esses falsos mestres, são bem aceitos, porque falam aquilo que querem ouvir, falam aquilo que massageia, falam aquilo que nos deixa no centro, nos faz ser bons de forma intrínseca, e isso não é a verdade. Paulo questiona aqui, e os crentes rejeitam a verdade de que estavam abandonando o verdadeiro evangelho. Eles rejeitam a verdade de que está muito fácil só seguir a Cristo, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Está muito fácil só acreditar no sangue de Cristo, eu preciso fazer algo a mais. Não é verdade o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu prefiro acreditar nos judaizantes, prefiro acreditar nos falsos mestres, prefiro voltar à servidão, prefiro voltar à escravidão. Eu prefiro a bajulação desses pastores, dizendo que eu sou o que eu posso. Eu prefiro a bajulação desses pastores dizendo que eu trago a existência, que eu determino, que eu tenho força para fazer o que eu quero, que o poder do céu está disponível, basta eu ir lá e pegar. Eu prefiro ouvir isso, porque para o meu coração isso é melhor. Para o meu coração isso é mais
cômodo. Pro meu coração, irmão, a glória fica comigo. Mas quando eu digo que não é assim, me torno inimigo, por dizer a verdade. O apóstolo Paulo está dizendo basicamente isso. Dentro do contexto de lei. A gente prefere muitas vezes a bajulação. Quantas vezes a gente passa por igrejas, a gente olha na TV e a gente vê tantas mentiras, tantas falsidades, tantas inverdades sendo ditas. E o povo lá, crendo. E o povo lá, gostando, aplaudindo. E a culpa não é só dos falsos mestres, a culpa é principalmente da igreja. O apóstolo Paulo deixa claro isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, quem vos enganou? Por que vocês estão encantados? O apóstolo Paulo não está escrevendo aqui para os falsos mestres. Ele está escrevendo para a igreja. A culpa é da igreja. A culpa é do cristão, que muitas vezes não é regenerado. Muitas vezes é imaturo. Muitas vezes Cristo não foi formado ainda. E que vive correndo atrás de coisas materiais, de glórias, de poder. Esse é o problema da nossa igreja. E esse é o problema da igreja do apóstolo Paulo. A verdade confronta a consciência, irmãos. Mas ela traz cura. Jesus Cristo, ele nunca foi um homem que passasse a mão na cabeça das pessoas. Ele sempre falava a verdade. Jesus Cristo, ele sempre foi um homem duro com as palavras. Ele sempre foi um homem verdadeiro. Certa feita ele olhou para os 12 e falou: vocês também vão me abandonar porque eu estou falando a verdade? Mas hoje não é assim. A verdade confronta, mas traz cura. Mas a mentira, ela é um veneno que vai te matando aos poucos. Não confronta, não traz cura. Você vai se alimentando daquilo. E uma mentira traz a outra mentira. Uma heresia leva a outra heresia. Um erro leva a outro erro. E quando os Gálatas aceitavam a autoridade de Paulo, eles tratavam Paulo como mensageiro de Deus. Quando eles rejeitam a mensagem de Paulo, por serem contaminados com as mentiras dos falsos judaizantes, eles consideram Paulo como inimigo deles. Olha a diferença. Quando você é fundamentado na verdade, você ouve a verdade. E quando você ouve a verdade, você conhece que aquele que diz a verdade é um mensageiro de Deus. A partir do momento que você não está na verdade, qualquer verdade dita a você, automaticamente você considera inimigo da cruz, inimigo do povo, seu inimigo. Você como cristão, e eu falo você não só pastor, igreja, qualquer um como cristão, se você dizer a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, você se tornará inimigo de muitos. De muitos. Mas para aqueles que não são de Cristo, aqueles que não conhecem a Cristo, se você disser uma mentira, você vai cativar a muitos. E é por isso que as igrejas hoje estão tão cheias de gente e não de cristãos. É por isso que as igrejas estão tão cheias de pessoas e não de filhos de Deus. E o apóstolo Paulo diz outra coisa importante aqui. O apóstolo Paulo fala sobre zelo. O verso vai dizer isso. Eles zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Olha, interessante, né? Esses homens têm afeto por vós. Eles zelam. Eles zelam por vocês. Eles querem que vocês cumpram tudo certinho. Eles se preocupam. Eles vão na sua casa. Eles querem que vocês cumpram aquilo que foi determinado. Eles te ligam. No nosso contexto, né? Te mandam mensagem. O zelo deles é um zelo verdadeiro. Mas não para o bem. Simples assim. Aqui não basta ser zeloso. Aqui não basta ser zeloso pelas coisas de Deus, entre aspas. Aqui você precisa ser zeloso pela verdade. Zeloso pelo Evangelho. Ele diz: eles vos excluíram a fim de que vós possais ter afeto por eles. Eles buscam isso, eles querem afeto. Eles querem que vocês bajulem. Eles querem que vocês olhem para eles e os vejam como ídolos.
A glória deles pede isso. Eles querem a própria glória, a glória humana. Mas é bom ser zelosamente, é o que ele diz no verso 18. É bom ser zelosamente, sempre afetado por coisas boas, e não somente quando estou presente convosco. É bom vocês serem zelosos com as coisas boas, e não somente quando eu estiver aí. Principalmente quando eles estão aí, tentando ludibriar, tentando mentir, tentando te levar ao erro. Não somente quando eu estou aí. Paulo reconhece que é bom ser zeloso, mas só quando esse zelo é direcionado para o bem, para o que é bom. O zelo de Paulo aqui pelos crentes era autêntico, era fundamentado na verdade, era fundamentado no Evangelho. Ele expressa esse mesmo zelo aos crentes lá na carta aos Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 11, no verso 2 ao 3, ele diz que ele temia que aquele povo fosse corrompido e que fosse afastado da simplicidade e da pureza de Cristo. Este mesmo zelo ele tinha com essa igreja. E nos versos 19 e 20 ele diz, para finalizar: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu desejo estar presente agora convosco e mudar o tom da minha voz, porque eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Aqui nós vemos a agonia de Paulo. Nós vemos a Paulo sofrendo, né? Paulo como uma mãe espiritual. Ele cita isso: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Ele está dizendo assim. O apóstolo Paulo ele tinha a forma de dizer sentir dor de parto, Cristo sendo formado em vós, como uma forma de você ser gerado, você ter um novo nascimento. Você, através da palavra de Cristo, você, através do Evangelho, ter um novo nascimento, ser convertido, ser gerado. E é esse termo que ele utiliza. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Por que dores de parto? Porque quando você está pregando para alguém, quando você está pregando para uma igreja, você está fazendo o papel de evangelista. Aquela pessoa está em forma de nascimento. É isso que ele está tentando dizer. E quando aquela pessoa nasce, ele nasce de novo, da água e do Espírito, como Cristo diz, né? É necessário nascer de novo. Ele nasce de forma espiritual. E é isso que ele está dizendo. Porque de novo eu sinto dor de parto até que Cristo seja formado em vós. Porque Cristo não foi formado em vocês. Se vocês estão retornando a essas práticas, é porque Cristo não foi formado em vocês. Eu preciso de novo pregar o Evangelho. Eu preciso de novo me certificar de que vocês estão no caminho correto. É isso que ele está dizendo, né? Com termos de metáfora aqui. Ele vai usar termos afetuosos, meus filhinhos. Ele vai falar termos de mãe, né? Sendo gerado, né? Dores de parto, para mostrar a preocupação que ele tem com essa igreja. Ele vai expressar desgosto pela imaturidade daquela igreja. Porque, de novo, esse povo precisa ter Cristo formado neles. De novo, esse povo precisa entender a maturidade. Que Cristo, a gente é salvo através da fé por meio do sangue de Cristo. E a mudança de tom aqui para irmãos, para filhos, que ele começa a mudar esse tom, mostra seu amor paternal. Mostra que ele é um pastor cuidadoso com as ovelhas. Que ele se preocupa, que ele se coloca como um líder, como alguém que se preocupa com as suas ovelhas. E ele não é apenas um teólogo, ele não é apenas um evangelista nesse momento. Ele se considera um pai, uma mãe daquela pessoa que está começando na fé. Uma pessoa que ensina, uma pessoa que vai pegar pela mão, vai ensinar do início o fundamento cristão, até aquela pessoa ter maturidade, até aquela pessoa sair do leite materno, até Cristo ser formado naquela pessoa. E aquela igreja, irmão, já havia experimentado a conversão. Paulo não estava escrevendo a ímpios. Paulo estava escrevendo a crentes, a uma igreja fundamentada. Mas ele estava ardentemente ansiando para que aquela igreja fosse amadurecida. Que Cristo fosse formado de uma vez por todas naquela igreja. Que aquela igreja pudesse olhar para a cruz de Cristo e entender que o Evangelho de Jesus é a justificação pela fé. Que o Evangelho de Jesus é a salvação por meio da graça. O objetivo é que Cristo seja formado nos crentes. O nosso objetivo é esse.
crentes que retornam ao judaísmo, crentes que retornam ao catolicismo, crentes que retornam a qualquer outro meio que precisa se utilizar de servidão, de regras, de julgo para ser salvo, são pessoas que não tiveram Cristo formado. Pessoas que precisam retornar ao fundamento da fé. Pessoas que não entenderam a salvação. Pessoas que necessitam do novo nascimento. Paulo aqui vai expressar a perplexidade por essa inconstância dessa igreja, por esse povo que uma hora diz que crê e outra hora está sendo ludibriado, enganado por falsos mestres. Uma hora o chama de santo e uma hora o rejeita. Uma hora o considera apóstolo e uma hora o considera inimigo. Paulo está escrevendo a esse tipo de igreja. E nós como ministros do Evangelho, nós como servos, nós como sacerdotes santos, porque todos nós somos ministros de Deus, nós devemos nos esforçar para formar a imagem de Cristo, tanto em nós, como nos nossos ouvintes. Tanto em nós, como na nossa família, como naqueles que nos cercam. Né? Para concluir, para nós trazermos aqui a aplicação prática rapidamente, a primeira aplicação desse texto é que nós precisamos ter um reconhecimento da graça soberana de Deus. No verso 9 ele vai dizer que nós somos conhecidos por Deus antes de conhecê-lo. Isso é graça. Isso é sermos agraciados por uma salvação que não merecemos. Nós devemos lembrar constantemente que a nossa relação com Deus é baseada em seu amor e graça e não em nosso esforço. Nós somos chamados a descansar na obra de Cristo, que nos liberta, e não nas nossas obras, que nos escraviza. Nós precisamos reconhecer essa graça. O segundo ponto é que nós precisamos evitar o legalismo e as obras mortas. Paulo vai repreender os Gálatas aqui no verso 10, dizendo sobre essa observância de rituais, de dias, de meses. Nós devemos ter cuidado, irmãos, para não colocar a nossa confiança em práticas religiosas externas, em rituais, como meio de justificação. Nós somos justificados somente pela fé em Cristo, e é isso que ele vem trazer do início ao fim da carta. Somente Cristo nos justifica. E qualquer outra forma de salvação ela é nula. Qualquer outra forma de salvação fora de Cristo ela é nula. Esse texto nos traz também a fidelidade à verdade do Evangelho. Nesse verso 16, que nós lemos agora há pouco, Paulo se preocupa aqui com o fato de que dizer a verdade o torna inimigo. Isso mostra a fidelidade da verdade. Nós não podemos nos preocupar se perdemos amigos, se perdemos pessoas, se temos uma igreja cheia ou pequena por falar a verdade. A nossa preocupação tem que ser a fiel palavra do Senhor. Aqui nós não precisamos nos preocupar com quantidade. O apóstolo Paulo não se preocupava com isso. A nossa preocupação tem que ser na fidelidade, em dizer a verdade. A minha preocupação em falar tem que ser na fidelidade da palavra. A sua preocupação em ouvir é ouvir a palavra. Se eu estou pregando errado, se eu estou pregando uma mentira, você tem que saber. A obrigação do cristão, a obrigação da igreja é saber o que está sendo dito. É aprender e conferir. Como diz lá em Atos, os bereanos, eles iam e conferiam se estavam assim e voltavam para debater com Paulo. Essa é a obrigação da igreja. Falar a verdade. Em nossa vida nós podemos enfrentar situações de proclamar um verdadeiro evangelho. E em algumas situações nós tememos de falar a verdade. Em outras situações, dentro de um contexto, a gente fica com vergonha de falar a verdade. Mas nossa obrigação é sempre falar a verdade. Mesmo que criemos inimigos por isso. A obrigação do crente verdadeiro é ser fiel com a palavra do Senhor. Outro ponto importante nesse texto é o zelo pelas coisas boas. O apóstolo Paulo fala isso no verso 18. Ele reconhece que é bom ser zeloso, mas é bom ser zeloso com o que é bom. Aquilo que é direcionado para algo bom. É muito bom ser zeloso. Eu sou zeloso, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu rezo isso, eu rezo aquilo, eu faço isso 3 vezes por semana, eu dou cesta básica. É muito bom. Só que é bom você ser zeloso porque é correto. Nada disso vai trazer salvação. Sem Cristo, você não é salvo. Se a sua fundamentação é nisso, você não é salvo. Se você faz isso porque você tem Cristo, amém. Aí são boas obras.
Agora, se você faz isso com a sua mentalidade, com o seu coração, para barganhar com Deus, você está colocando o mérito da sua justificação, da sua salvação, nas suas obras, no seu esforço, e automaticamente diminuindo ou tirando o sacrifício meritório de Cristo. É bom ter zelo, mas é bom ser zeloso com o que é bom, com as coisas boas, com o que é certo. Outro ponto importante para a gente finalizar o verso 19 é Cristo sendo formado em nós. Isso é um termo interessante que o apóstolo Paulo utiliza. Ele não utiliza só nessa carta. E ele fala a respeito do amadurecimento, da conversão genuína e a santificação. Aquele processo que você vai crescendo com Cristo. Você tem que buscar que Cristo seja formado em você. Quanto mais Cristo é formado em você, menos você erra. Menos você cai em erros. Menos você é enganado. Quanto menos Cristo é formado em você, mais devagar é o seu processo de santificação. Mais erros você comete. Mais tropeços. Mais consequências de pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que Cristo tem que ser formado em nós. Ele descreve isso no verso 19. Nós precisamos buscar uma vida que reflete cada vez mais a imagem de Cristo. Para finalizar, eu faço algumas perguntas para reflexão. Primeira pergunta: nós estamos vivendo na liberdade de Cristo ou nós estamos vivendo na prática de atos de mérito, de esforço próprio como fundamentação da nossa salvação? Primeiro ponto que você tem que se examinar. Porque se de alguma forma a sua fundamentação não for somente Cristo, você se encaixa nesse povo. Você se encaixa nessa igreja. Você se encaixa a esse público que Paulo escreveu a carta. Segunda pergunta: nossa confiança está totalmente na obra de Jesus, na nossa salvação, ou nós estamos tentando acrescentar algo a mais? Nós estamos tentando acrescentar um aceite. Nós estamos tentando acrescentar um intelecto, um saber mais, um esforço, um mérito. Quando você se responde, quando você se examina e responde a isso, você sabe se você está crendo na justificação de Cristo ou não. Outra pergunta: nós estamos dispostos a falar a verdade do Evangelho, mesmo que isso nos custe a aprovação dos outros, de amigos, de parentes? Você tem capacidade de se tornar inimigo das pessoas por falar a verdade de Deus? E a última pergunta é se o nosso zelo, ou o seu zelo, o meu zelo, ele está direcionado para as coisas que verdadeiramente importam para Deus ou para as coisas que verdadeiramente importam para mim? Precisamos pensar sobre isso, irmãos, que essa palavra de Deus possa ficar no nosso coração. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. O que será que ele viu em mim? Não tinha nada pra oferecer. Eu sei que eu nunca entregaria meu filho pra morrer assim. O que será que ele pensou de mim? Quando a cruz ele tomou, não consigo imaginar o seu infinito amor, que na cruz nos revelou. É graça, totalmente graça. Eu não merecia, mesmo assim amor. É graça,
me alcançou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e me fez livre para ser adorador. É graça, totalmente graça, eu não merecia, mesmo assim me amou. É graça, totalmente graça, eu não merecia, mas me alcançou. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos dar início à celebração da ceia do Senhor. E neste momento eu gostaria que a gente refletisse, não só na palavra que foi trazida, mas nesse momento de importância que o próprio Cristo instaurou nessa terra, até que ele viesse. Ele foi claro como uma ordenança de que nós faríamos, que nós pudéssemos fazer toda vez que nos reuníssemos, para lembrar da sua morte, da sua ressurreição, de uma forma de exteriorizar que eu creio na sua vinda, uma forma de mostrar que eu creio nas suas palavras, de que nós não estaremos sós, de que ele vai voltar, de que ele retornará a esse planeta para buscar os seus filhos. E eu gostaria de convidar o pastor Júnior, irmão Franklin, para estar distribuindo os elementos, enquanto o grupo de louvor toca. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que será partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Feche seus olhos. Senhor Pai Santo, estamos aqui diante da tua igreja, diante da sua presença, com o teu Espírito, meu Pai, nos instruindo. A partir deste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos conscientizar a respeito desse momento. Que o Senhor possa nos fazer olhar para essa ceia, para esses elementos do pão, do suco, e que possamos, meu Pai, lembrar do seu verdadeiro sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, do Cordeiro sendo imolado pelos nossos pecados. Que isso possa ficar na nossa mente, no nosso coração. Que nós possamos nos lembrar que, como ordenança, nós aguardamos a sua volta. Que nós cremos que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e que o Senhor virá nos buscar. E o Senhor possa nos alimentar não somente fisicamente,
mas de forma principal a espiritual. Que esse alimento, meu Pai, possa nos edificar, possa nos trazer cura, segurança, saúde, possa nos trazer aquilo que nós mais necessitamos. É isso que nós te pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Podemos cear, irmãos. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Irmãos, vocês já imaginaram todos os santos de Deus, a igreja do Senhor, com os anjos do céu louvando assim? É de arrepiar, né? Naquele grande dia. É isso que nós esperamos. Teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Em um só tom, em uma só voz, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que virá nos buscar. Amém. Nós aprendemos bastante hoje, hein, irmãos? Nós devemos estar sintonizados o tempo todo no reino. Nós temos que estar vigilantes. Lá em Mateus 16, nós recebemos uma ordem expressa do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Ide pregar o Evangelho. Para quem? Para todos.
Quem vai ser salvo? Aquele que crê será salvo. E por que o Senhor nos orienta isso? Porque lá em Romanos 10, ele diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. É por isso que é necessário que nós preguemos a palavra. Porque a palavra vai despertar a fé necessária para que o homem ele receba esse dom gratuito de Deus. É por isso que, vez ou outra, nas pregações, nós insistentemente nós criticamos de uma maneira positiva o falso evangelho. Porque ele não causa o efeito necessário para despertar a fé nas pessoas, para conhecer a Deus e ser conhecido dele. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos 1, no verso 16, que o evangelho, ele é o quê? Ele é o poder de Deus não para trazer riqueza, não para curar enfermidades, não para trazer luxo, não para que eu seja um grande mega empresário. O poder de Deus para a salvação. É esse o poder do evangelho. E uma igreja que cresce fortalecida na fé do evangelho, ela alcança a paz. Por quê? Porque nada neste mundo vai tirar a sua paz. Porque é Deus quem te sustenta. Apesar de passar por várias privações, por vários sofrimentos. E para finalizar, o Senhor ainda diz, lá em Mateus 11, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. É necessário, irmãos, que nós, enquanto igreja do Senhor aqui na terra, disseminemos, espalhemos o verdadeiro evangelho, para que venha despertar fé nas pessoas, a fé na palavra verdadeira, no efeito verdadeiro do evangelho, que é desenvolver a fé necessária para que creiam no Deus único e verdadeiro, no Deus que veio nos resgatar, um Deus que veio nos buscar para morar com Ele, amém? Eu agradeço pela oportunidade, eu oro ao Senhor que continue abençoando o pastor Marconel, a estar trazendo a verdade do Senhor, de uma maneira séria, de uma maneira profunda. Eu agradeço ao Senhor Deus, pela graça e a misericórdia, de ter trago de volta o nosso pastor Rafael, já está em casa. Deus cuida dos seus. Deus tem propósito em todas as coisas, irmãos. E com esse momento que o pastor Rafael passou, tenha certeza, todos nós aprendemos alguma coisa. E nós sabemos que o Senhor tem um controle absoluto das nossas vidas, aqui e na eternidade. Amém? Eu quero dar alguns avisos. Nós estamos reunidos aqui nas quintas-feiras para estar trazendo o evangelho, conforme Mateus está finalizando. O pastor Marconel tem trago, devido a esse afastamento temporário do pastor Rafael, que em breve estará conosco em nome de Jesus, às 20 horas. E todos os domingos às 18 horas estamos aqui empenhados. Nós fomos convocados por Deus para levar o ID do Senhor, para levar o evangelho, para tentar passar essa mensagem que tem alcançado gerações. Hoje nós falamos um pouquinho da história de Jó, nós temos falado de Paulo em tantas cartas, homens movidos pelo poder do Espírito Santo, que nem o dinheiro, nem a corrupção, nem o poder desse mundo conseguiram corrompê-los, porque o Espírito Santo estava lhe dando força para pregar a verdade, e graças a Deus ela nos alcançou. Amém? Eu convido a igreja para se colocar de pé, para que possamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia reunido aqui como igreja do Senhor, como congregação. Eu oro que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada família aqui, que o Senhor venha, Pai, durante a semana estar falando conosco, nos instruindo na Tua palavra, na verdade, Senhor Deus. Eu oro para que o Senhor venha nos dar força, para que consigamos, Senhor Deus, viver o Evangelho de maneira que possamos alcançar outras almas, outras pessoas, Senhor Deus, porque nós compreendemos que é para isso que o Senhor nos chamou, Pai, para sermos Bíblias ambulantes, para que sejamos testemunha da verdade,
a qual nos resgatou um dia, Senhor Deus. Que possamos dar testemunho, o bom testemunho, Pai, do verdadeiro cristão. Nós pedimos, Pai, que através do Teu Espírito Santo, nosso coração seja cada dia mais moldado, que nós venhamos refletir a face do nosso Mestre, a face de Jesus Cristo, que nos resgatou para vivermos com Ele eternamente. Obrigado, Senhor Deus. Nós oramos por aquelas nações que hoje estão em guerras. Quantas pessoas humildes, Pai, simples, estão perdendo sua vida, seus entes queridos, Senhor Deus. E outras nações, Pai, que há uma proibição por parte do sistema de pregar a palavra, de se falar do Deus único e verdadeiro. Quão privilegiado nós somos, Pai. Abençoe o Brasil, abençoe a nação brasileira, para que o Evangelho tome conta de todo lugar. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu finalizo em nome de Jesus.